Quero saudar a igreja com a graça e com a paz de Cristo nessa noite, amém? Um dia muito bom, né? Muito quente. Eu particularmente amo o verão. Tomara que ele acabe só em dezembro. Eu não gosto de inverno, não gosto. Sou amante do verão. E estamos nessa noite aqui para, primeiramente, louvar aquele que criou tudo do nada, né? Mas você já se parou para perguntar? Ele criou tudo do nada, mas Deus é muito inteligente, porque Ele criou tudo isso sem ter uma base, sem ter uma estrutura como referência, porque a gente não cria nada, né? A gente só copia, ou só replica, ou só melhora. Ele não, Ele criou tudo, e louvado seja o nome dEle. A cada dia que passa, e é sério isso que eu estou falando, a cada dia que passa, a cada ano que passa na minha vida cristã, mas eu vejo quanto Deus é ilimitado e quanto eu sou pequeno diante dEle, né? E nessa noite eu quero agradecer a oportunidade de estar mais uma vez aqui, trazendo a palavra do Senhor. E pensa aqui, o que vamos pregar, o que vamos trazer, e vai, estuda, e Senhor, revela, me traga em sonhos, uma placa, sei lá, alguém me liga, e nada. Mas daí, e vai, eu tinha umas 2 ou 3 mensagens assim, né, de bate-pronto, e vai. Eu falei, mas Senhor, mas essa mensagem, de novo, eu falei, não, Senhor, eu gosto muito dela, mas ela de novo nas minhas mensagens, a mulher do fluxo de sangue, de Marcos 5, eu pensei assim, não, mas só para contrariar, não vou fazer igual, eu vou pregar a mulher do fluxo de sangue, mas eu quero pregar a mulher do fluxo de sangue lá em Lucas 8, é só para não abrir mais o Marcos 5, não dessa vez. Vamos estar abrindo a palavra do Senhor lá no livro de Lucas, no capítulo 8. É uma dos milagres de Jesus que eu mais gosto. É dessa mulher do fluxo de sangue. Lucas capítulo 8, nós vamos ler o 40. A minha versão aqui, pro amado lá, é a Bíblia do Rei James, é a BKJ. Se os irmãos quiserem acompanhar na Bíblia, fiquem à vontade, mas a tradução é levemente diferente, e se os irmãos quiserem acompanhar aqui na tela, eu acho melhor, porque daí enquanto eu estou falando, vocês estão vendo a mesma coisa que eu estou lendo, né? De repente eu estou lendo uma coisa, você está tentando procurar onde é que está, daí você não acaba nem escutando e nem lendo. Amém, irmãos? Nós vamos ler o versículo 40, o 8:40, e daí em diante o versículo 43. Versículo 40, já foi orado pela mensagem. Assim, versículo 40, assim que Jesus regressou, a multidão o recebeu com grande júbilo, pois todos estavam aguardando com ansiedade. 43, nas proximidades estava certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia e já tinha gasto tudo o que podia com médicos, mas ninguém fora capaz de curá-la. Vamos segurar um pouco aqui. Precisamos entender uma coisa, que já nesta época, eu tentei ver em que ano que foi isso, em que momento que foi da vida de Jesus. É claro que foi depois dos 30 anos. Mas Jesus já era muito famoso em toda a região da Judéia. Então aonde Jesus estava, sempre tinha muita gente, e a boca pequena corria. Isso porque não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, e todo mundo sabia da fama daquele homem que, quando ele colocava as mãos, as pessoas se curavam, as pessoas ressuscitavam. Então, e nesse dia não foi diferente, porque Jesus desceu, atravessou o rio, e quando ele desceu, tinha uma multidão, já esperando ele, já esperando que algo novo for acontecer. E como aconteceu? Nesse mesmo tempo, nesse mesmo dia aqui,
tinha um cidadão lá da sinagoga chamado Jairo, que ele já veio correndo já ter com Jesus. Aí Jesus, não, vamos lá na sua casa. Mas nessa época, nesse lugar e nesse dia, Jesus tinha que passar por um certo lugarzinho. E aonde Jesus estava muita gente. Vamos fazer um cálculo aí, né? Vamos pensar que as ruas de Jerusalém não eram ruas largas igual a nossa canaleta aqui do Expresso, ou a própria Fonte da Vida. Eram ruas estreitas. E, gente, vamos calcular por baixo, alguma coisa entre 5 mil e 10 mil pessoas. Era moleza para se ajuntar isso. Quantos homens tinham para comer alguns peixinhos e pães? Então, aonde Jesus estava, sempre tinha muita gente. Porque todos tinham problemas. Porque se Jesus estivesse hoje aqui em Curitiba, você pode ter certeza, eu ia pedir perdão para o pastor Odair, Jesus está lá no centro de Curitiba, é lá que eu tenho que estar. Eu iria estar lá, gente. E não era diferente naquela época, né? Então, naquele lugar seco, naquele lugar quente, onde as pessoas não tinham o hábito de tomar banho todo dia, até porque não tinha essa acessibilidade. Então tudo era muito difícil. Então imagina a aglomeração de gente, calor, sede, todo mundo querendo algo em comum, que era o próprio Senhor Jesus. Então ruas estreitas, muita gente, aglomeração, aperto. Ainda bem que não tinha o Covid naquela época, né? Então era tudo muito difícil, era tudo muito doloroso, né? E essa mulher, vou ler de novo o 43. Nas proximidades estava uma certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e já tinha gasto tudo. E lá no Marcos, lá diz que ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar que tinha um homem que estava curando. E essa história já é uma história bastante conhecida. Essa história, ela já é uma história bastante trazida já aqui nos púlpitos. Então essa mulher era uma mulher muito rica. O texto não dizia se ela era casada, o texto também não disse o nome dela, o texto também não dá muitas informações. Mas as informações que nos dá que ela tinha posses e ela contraiu uma doença lá que hoje seria de fácil cura, mas naquela época não tinha conhecimento, ninguém sabia do que estava acontecendo. Então aquilo foi levando dinheiro, e foi levando dinheiro, e foi levando dinheiro, ao ponto dela perder tudo. Quando você tem tudo, você tem status, você tem amigos, você tem pessoas prontas a te ajudar, né? Você tem pessoas que riem com você e que compartilham de um monte de coisas. Mas quando o dinheiro acaba, os amigos falsos também, eles se vão embora. Quando o dinheiro acabou dessa mulher, eu não posso te ajudar, me desculpa, eu não tem como. Porta fechada, porta fechada, porta fechada e porta fechada. E essa mulher não teve outra opção senão morar na rua. Porque ela se desfez de tudo o que ela tinha, ela se desfez de seus bens, ela perdeu os seus amigos. Ao perder tudo também perdeu a sua dignidade, perdeu a sua voz, porque ninguém mais queria ouvir ela. Porque ninguém mais queria saber o que ela tinha para falar. Ninguém mais queria consultar ela. E também ninguém mais queria saber a sua opinião. Foi jogadas as traças. Um lugar seco, não tinha banho todo dia, não tinha higiene escassa. Tudo escasso. E não precisamos nem investigar essa mulher largada pelo canto, suja, com uma hemorragia. Não precisamos nem ser teólogos, nem ser muito inteligente para saber que essa mulher fedia pelos cantos das ruas, apodrecido, não tomava banho, não tinha higiene, estava jogada. Então quando eu ia dar uma esmola, não dava uma esmola muito perto, dava longe, jogava lá. Então essa mulher perdeu tudo que você puder imaginar. Uma pessoa perder, essa mulher
perdeu. A única coisa que ela tinha era a vida, que com certeza almejava a morte todo santo dia. Não é, gente? Você tem uma dificuldade muito grande, você tem uma debilidade. Eu já ouvi gente dizer, já que orava o Senhor, Senhor, cessa tudo isso. Vamos parar por aqui. Quantos problemas que a gente tem passado, quantas dificuldades que a gente se sente sozinho, a gente se sente largado, abandonado, portas fechadas, ninguém mais quer falar conosco, ninguém mais quer ouvir a nossa voz. A nossa voz acaba se tornando irritante para certas pessoas. Quantas vezes, quantas pessoas que você conhece que já passou por isso? Em que momento da sua vida você já passou por isso? Será que você não está passando por isso? Né? Às vezes a gente dá risada, a gente vê os irmãos bem alinhados, tudo bonito, cabelo penteadinho, mas a gente não sabe da realidade de ninguém. É só você e o Senhor e a tua família que sabe. E essa mulher, qual que era a dificuldade dela? Qual que era o problema dela? Qual era a problemática que ela estava passando? Além daquilo que era visual. Quais os traumas que estavam sendo construídos na vida dela? 12 anos, irmãos, não é 12 dias, não é 12 meses. Às vezes a gente faz uma campanha, aí vai ver, foi 1 ano, foi 2 anos. No caso dela, não. Foram 12 anos e não tinha ninguém para fazer uma campanha por ela. Não tinha ninguém que estava do lado dela orando. E vamos buscar ao Senhor, e vamos buscar a resposta por um problema que ninguém conhece. Que ninguém conhece. Mas ela descobriu que o Senhor fazia curas. Ela descobriu que havia ali em Jerusalém, um homem diferente. Alguém que poderia ajudar ela. Talvez a última coisa que ela almejou na sua vida. Essa é a minha última chance. Se eu não tiver, acabou para mim. Se ele não me estender a mão, acabou para mim. E lá no 44, deixa mais para frente. Então essa mulher, ela lembrou do Senhor, ela conheceu o Senhor. E eu ouso dizer que essa mulher, ela creu no Senhor ali naquele momento. Porque ela falou assim, ela pensou, se ele não me curar, para mim acabou. E a minha fé é tanto que se eu apenas encostar, ele não precisa me abraçar, ele não precisa perguntar o meu nome, ele sequer precisa falar comigo. Até porque eu sou mulher, e mulher naquela época não podia falar em público. E mulher era instrumento sexual, ela servia só para ser submissa ao seu marido, ela não podia falar em público, ninguém poderia dirigir a palavra a uma mulher casada, e quando ela precisasse perguntar alguma coisa, ela teria que perguntar isso lá dentro da sua casa, porque ela também não podia falar com o seu marido em público. Né? E tem um texto de Timóteo, em Coríntios 14, que Paulo fala dessa situação. Aí fui fazer uma pesquisa, quanto a mulher era marginalizada nessa época. A mulher não significava nada para o homem. Há 400 anos atrás, o Senhor abominava, isso escrito lá no Malaquias, dos sacerdotes, dos obreiros da casa do Senhor, que se desfaziam, é esse termo mesmo, meus queridos, que se desfaziam de suas esposas judias para pegar esposas cananeias. Aquele famoso jargão, né? Dispensa de 40 e pega uma de 20. Era assim. Imagina essa situação, a mulher com toda a saúde, com todas as forças para poder trabalhar e auxiliar e ajudar, era desse jeito. Agora imagina uma mulher doente que não tinha nada. Desculpa a expressão aqui, era um peso, um estorvo. Era assim que era a mulher daquela época.
uma sociedade extremamente machista. E eu fico muito indignado, sabe, pastor, que ficam discutindo por que não tem, por que o Senhor não tinha apóstola aí, por que mulheres hoje são consagradas a pastora. Ô, meu irmão, vai estudar contextualização da época. Não podia, a mulher não podia falar. Imagina a mulher sendo apóstola, era inconcebível para aquela época. Mas essa mulher, ela teve coragem, ela teve atitude, até porque foi a última atitude dela, foi o último momento dela. Se o Senhor não resolvesse a situação dela, para ela, acabou, né? Ali no 43, nas proximidades estava certa mulher, que havia 12 anos, que vinha sofrendo de hemorragia, e já tinha gasto tudo o que podia com os médicos, mas ninguém fora capaz de curá-la. Ela conseguiu se aproximar de Jesus por trás e tocou na borda do seu manto, quando no mesmo instante lhe cessou completamente a hemorragia. Rua estreita, 10 mil pessoas, 5, 10 mil pessoas, uma mulher doente, fraca, debilitada, com fome, com sede, fedendo, todo mundo empurrando, chutando, vai para lá, sai para lá, aqui não é o teu lugar, né? Cada um tentando se aproximar da forma que podia ao Senhor Jesus, e ela também não foi diferente. Ela estava tão fraca, que não conseguiu fazer isso de pé, teve que se arrastar pelo chão mesmo, teve que engatinhar, teve que ir por baixo, e com muita força e com muita debilidade, ela conseguiu tocar no manto de Jesus. Ela não precisou tocar no corpo, ela não precisou abraçar o Senhor Jesus, ela sequer precisou chamar a atenção do Senhor Jesus, mas a fé dela foi tanta, a confiança dela foi tanto, que apenas ela tocou. Lá no 45, ao que Jesus indagou: quem tocou em mim? Como todos negassem, Pedro pondera: mestre, a multidão se aglomera e te espreme, e ainda deseja saber quem te tocou? Rua estreita, multidão, todo mundo passando a mão literalmente no Senhor, todo mundo encostando no Senhor, e os apóstolos com certeza fazendo aquele cordão para que Jesus conseguisse caminhar, e todo mundo tocando, e todo mundo gritando pelo nome de Jesus, e Jesus para cá, e Jesus para lá, e todo mundo de alguma forma queria tocar ele, e se eu estivesse lá, eu ia também tocar nele, eu também iria dar um jeito de tocar no Senhor Jesus, mas ele parou no meio da multidão, né? E Jesus é meio sarcástico, e ele para e ele olha: alguém me tocou. E Pedro olha: Senhor, está todo mundo te tocando. Como assim alguém me tocou? Está todo mundo te tocando, a multidão não para. Aí Jesus fala: não, mas me saiu o poder, me saiu o poder. Jesus sabia do que estava acontecendo. Ele não desceu no meio daquela multidão só por descer, porque ia atender lá o chefe das sinagogas, lá o Jairo, e lá na casa dele. Não, ele sabia o que estava acontecendo. Ele sabia que naquele dia ele iria curar aquela mulher. Ele sabia que viria salvação no coração daquela mulher. Ele sabia. E assim é a nossa vida, e assim, quando nós declaramos confiança no Senhor, Ele vai dar um jeito, Ele vai passar. Ele vai dar um jeito na tua situação. E não é Ele que vai bater: ó, eu vim resolver o teu problema, ó, hoje é o teu dia de sorte. Não, é você que vai buscar Ele. Lembra do filho pródigo? Se arrependeu lá nos porcos lá, e voltou e regressou para a casa do pai. Ela se esforçou, ela teve confiança no Senhor, ela lutou consigo mesma, contra o seu corpo, contra uma sociedade machista, ela lutou contra tudo isso. Ela foi lá e tocou no Senhor Jesus, porque ela teve fé
que se ela tocasse, ela seria curada. E Jesus para no meio da multidão e indaga que saiu virtude de si. E Pedro fala: mas Senhor, está todo mundo te tocando. Mas alguém me tocou. Ao que Jesus, lá no 45, ao que Jesus indagou: quem tocou em mim? Como todos negassem, Pedro pondera: mestre, a multidão se aglomera e te espreme, e ainda deseja saber quem te tocou. Contudo, Jesus insistiu: certamente alguém me tocou, pois senti que de mim emanou poder. Quem foi que me tocou? Se manifesta agora, hein? Jesus sabia. Quem me tocou, se manifesta aí agora. Eu quero falar com você. Se manifesta quem foi que me tocou. Então aquela mulher toda suja, toda fedendo, pois ela já estava de pé, ela levantou a mão e falou que foi ela. E o teor da mensagem, ela começa aqui. O Senhor não, Ele não faz só o que a gente pede, mas quando estamos no centro da vontade dEle, Ele extrapola tudo isso. O que ela desejou? Ela desejou que aquele sofrimento parasse. Talvez se ela morresse, ela tocasse no manto de Jesus e ela morresse ali mesmo, talvez ela estaria muito feliz também. Mas não, ela foi curada instantaneamente. Pois perante a multidão, perante a sociedade, perante a casa de Israel, ela se colocou em pé. E ela teve coragem diante de uma sociedade machista, de uma sociedade que não valorizava a mulher, pois ela levantou a mão e pela primeira vez na sua vida, ela falou em público. E ela contou para Jesus o que tinha acontecido. E ela contou o sofrimento para ele. Mas quero dizer uma coisa para vocês, meus queridos: que Deus não se contentou em curar ela, apenas o físico dela. Além do físico, o Senhor curou os seus traumas, o Senhor também curou os seus medos. O Senhor levantou ela, como está escrito lá em Números 6, 23 e 24 em diante. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor restaurou a vida daquela mulher, fisicamente, psicologicamente e espiritualmente falando. Quando o Senhor faz algo na vida de uma pessoa, Ele não faz por fazer, Ele faz por completo. Quando o Senhor traz a cura, Ele não traz a cura somente pela cura, Ele traz a cura, Ele traz a salvação. Ele traz o ser humano de volta. O que aconteceu com aquela mulher depois daquela cura? A gente não sabe nem o nome dela. Podia ser Maria, podia ser Susana, podia ser Elizabeth. A gente não sabe nem o nome. A gente chama ela de mulher do fluxo de sangue. O que aconteceu com aquela mulher a partir daquele dia? Que tipo de vida que ela levou a partir daquele dia? O Senhor Jesus curou ela, o Senhor Jesus restaurou a alma, curou a alma dela, restaurou, deu um espírito vivificante nela, e com certeza absoluta, quando o Espírito desceu lá em Atos 2, o Espírito Santo também veio sobre a vida dela. Porque ela teve fé no Senhor, porque ela acreditou que aquele homem poderia fazer alguma coisa com ela. Mas eu pergunto para os amados irmãos, o que aconteceu com a mulher do fluxo de sangue depois de tudo aquilo? Será que a vida financeira dela foi restaurada? Será que ela voltou de novo a ter posses? Será que os amigos voltaram e veio novos amigos, uma nova vida? Será que ela teve uma vida como a de Jó, que Jó perdeu tudo e depois foi restituído tudo em dobro? Ou será que ele levou uma vida simples? Uma vida humilde e anos depois dormiu no Senhor? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe o que aconteceu com ela.
Mas o que eu sei, meus queridos irmãos, é que a partir daquele momento, até ali, ela estava sozinha, ela estava desamparada, ela estava abandonada. Aí Jesus vira para ela e fala assim, lá no 48, ao que Jesus lhe afirmou: filha, a tua fé te curou, vai em perfeita paz. Eu não sei como é que foi a vida dela, se foi boa, se foi ruim. Eu só sei de uma coisa, que ela saiu daquele momento junto com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus estava com ela todos os dias de sua vida. As fases das nossas vidas, a gente passa por um turbilhão delas. E temos muitas fases nas nossas vidas. Umas boas, outras ruins, umas excelentes, outras bem ruins mesmo. Mas pouco importa tudo isso. O mais importante dessa noite é saber que todas as fases que você vai passar na sua vida, você vai passar junto com o Senhor Jesus. Porque a partir daquele momento, a partir daquele dia, ela não estava mais sozinha. Pois ela também iria pertencer ao corpo de Cristo. E o Senhor Jesus estaria ali para auxiliá-la em tudo. Eu confesso para os irmãos, são alguns personagens que eu gosto. É a mulher do fluxo de sangue, José, pai de Jesus. Eu quero conhecer ela, quero abraçar ela, quero fazer perguntas para ela. Eu louvo a Deus porque é esse o meu Deus. Não é um Deus que faz por fazer, mas é um Deus que faz por completo. Ele não te dá uma casa se você não tem condição de pagar o IPTU e a luz e a água cara, que vai vir. Ele não te dá um carro se você não tem carteira de motorista, não faz nem sentido. Ele não faz nada na sua vida se ele não começar por estruturas, por base. Essa igreja foi construída, mas em cada metragem tem sapatas, tem alicerce, tem ferro grosso, tem concreto para poder aguentar tudo isso aqui. E o Senhor Jesus é a mesma coisa, Ele não vai fazer nada se não começar pela base. Às vezes a gente quer tanto as coisas, mas daí Jesus fala assim, mas você não está pronto para isso. Aí alguém pergunta, mas por que essa mulher não foi curada antes? Não foi curada antes porque não era o momento. O momento dela ser curada era aquele momento, porque era o momento sim dela olhar para Cristo e reconhecer em Cristo a sua salvação. Nós temos que nos lembrar, irmãos, e foi doutrinado por séculos. Você nasceu, você veio para esse mundo não para ser jogado no inferno, mas você nasceu nesse mundo para ir para o céu. O mais interessado de ir para o céu não é você, mas é o Senhor Jesus em te salvar. Ele se sacrificou por você, Ele morreu na cruz por você. Todos os seus pecados que você comete todo santo dia e provavelmente vai cometer, e todos os seus pecados foram levados sobre a vida de um homem, inclusive os pecados daquela mulher também foram levados sobre ele. Quando questionar o Senhor, pensa assim: que estrutura o Senhor está criando na minha vida? Que base Ele está criando? E é isso que Ele tem feito na minha vida. Eu já sou crente velho, tenho só 30 anos de conversão. Aceitei Jesus no dia 13 de janeiro, inclusive está fazendo 31 anos. E ainda estamos num processo de aprendizagem, de caminhada. E agora que a gente entende que a gente não pode pular etapas, agora que a gente entende que não adianta você comprar o telhado, se ao menos você comprar as ferragens para fazer o alicerce. Não adianta, o Senhor não vai pular etapas com você só porque você quer, só porque você é legal, só porque você é um obreiro dedicado. Porque Ele te colocou nesse mundo para te salvar, e Ele vai lutar até o fim para te salvar. Ele não quer te perder de jeito nenhum, porque Ele não te projetou para outra coisa, senão para a salvação. Essa mulher sofreu por 12 anos, mas era mister que isso acontecesse.
Mas eu estou sofrendo há tanto tempo na minha vida. Mas vai vir a restauração da sua casa, vai vir a restauração da sua vida. O Senhor vai te atender, ainda que tardio pareça ser para você. Mas Ele precisa trabalhar na tua vida, Ele precisa mexer em estruturas, Ele precisa mexer em base, senão você não vai aguentar, não vai resistir. Se essa igreja tivesse sido construída apenas em cima da terra aqui, ela já tinha desmontado há muito tempo, porque não é esse o processo. E nós, os crentes, a gente ama, né? Ama pular etapas. Não vai acontecer, não vai rolar. Aí murmura, daí xinga, daí, mas Senhor, mas por que, Senhor? Mas ouve o teu servo. Está pulando etapas. Não é esse o processo. Enquanto você não entender, você vai ficar onde está estagnado, né? Você vai ficar estagnado onde você estiver. E leve o tempo que levar. Porque o Senhor tem compromisso, não com você, mas Ele tem compromisso com a tua salvação. E não adianta, meu querido, se você estiver velhinho, daí você entender, não, então vamos dar continuidade. Mas já estou velho, já não tem problema, filho. Você vai viver uma eternidade, não se preocupa. Tempo é o que você mais tem nessa vida. O que aconteceu com essa mulher? Sem deboche. Pouco importa. O que eu tenho certeza, e eu fico muito feliz por isso, é que o Senhor Jesus estava com ela. O que vai acontecer com as nossas vidas? Né? Como que vai estar as nossas vidas daqui 10 anos, né? Os coaching da vida adoram isso. Como você se vê daqui 5 anos, daqui 10 anos? Pouco importa. Mas o que eu sei é que o Senhor Jesus vai estar comigo. Eu desejei estar em tantos outros lugares, meus irmãos. Em tantos outros lugares, em tantas outras situações. Nunca foi meu sonho pregar a palavra do Senhor. Nunca foi meu sonho. Nunca sonhei com isso. Mas esse era o propósito do Senhor na minha vida. Que pregasse a palavra dEle. E eu louvo ao Senhor porque não tem um único dia que com alguém eu não fale, não pregue, não evangelize lá na minha cadeira. Sempre estou falando, quase que diariamente. E eu louvo ao Senhor por isso, porque o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas. O que vai acontecer para frente? Ele sabe, porque Ele vai estar comigo. Amém? Se coloque em pé nesse momento. E oxalá que essa palavra tocou no seu coração, porque essa palavra sempre toca no meu coração, sempre toca. Sempre que vou lá no Marcos 5, o Senhor sempre está falando comigo. E eu louvo ao Senhor por essa vida, porque ela deixou um exemplo para nós. Mas o nosso exemplo maior é Jesus. Amém? Não pule etapas, deixa o Senhor trabalhar, deixa o Senhor construir bases e estruturas na sua vida. Obrigado, Jesus, por este momento. Eu te louvo e te agradeço, porque o Senhor, primeiramente, antes de tocar na igreja, o Senhor primeiramente tocou na minha vida. Eu gosto muito desse texto, eu gosto muito de tudo isso que aconteceu lá no passado, Pai, na época de Jesus. E eu louvo ao Senhor, Pai, porque a gente pode tirar um punhado de lições sobre tudo isso, Pai. Mas a maior lição que eu tiro nessa noite, Pai, a maior lição que eu vou levar para a minha casa, que não importa onde eu vou estar, Pai, porque eu sei que a presença do Senhor, eu sei que os olhos do Senhor, eu sei que a mão do Senhor estará comigo, Pai. Seja isso, seja assim também com o teu servo, Pai, com a tua serva, Pai. Não, tu conheces a realidade de cada um, tu conheces a problemática de cada um, Pai. Sê com ele, Pai, para que ele possa te ouvir. Sê com ele para que ele possa direcionar a sua fé no Senhor, crendo que receberá, Pai, a cura da sua alma, a cura, Senhor, do seu corpo, Pai. Sê com o meu querido, pois é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém.